Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia. Feliz 2026, o ano que chega com um som alegre, que começa mandando cantar antes de ver e termina garantindo que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. E toda língua que se levantar, Deus vai julgar. Que segurança, que presente que Deus nos deu para este ano novo, que ano maravilhoso, como tenho dito, esperei por ele uma vida toda. Agora, faça o que é preciso. Vamos, limpa o terreno, amplie a tenda, amplie a sua mente, pensa grande, estica as cordas, firma as estacas. Faça o que cabe a você. Alinha a vida. É o que Deus está dizendo. Ei, se alinha comigo. Obedeça ordem simples. Eu sei que alguns nem aguentam mais ouvir falar ordem simples. Ordem simples porque as pessoas estão passando por cima de coisas pequenas, mas que não são insignificantes e que elas acham que não tem importância. Um sentimento, uma atitude desalinhada, uma coisinha que você não lida, e o que você não lida, lida com você. Quando você passa por cima de algo que Deus falou, aquilo não termina bem. Por favor, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não aceita retrocessos na sua vida, não aceita terás na sua vida, os atrasos, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes que são atrasos. Não aceita na sua vida, que é o véu, aquilo que impede a sua visão. Não aceita, identifica, ora, peça para o Senhor como salmista: Senhor, sonda a minha mente e o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, perdoa os meus pecados ocultos e os intencionais. Perdoa o salmista Davi, nosso professor. Vamos aprender com ele. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a obedecer, me ajuda a ver, me dá consciência. É isso que Ele estava pedindo. Senhor, ajuda-me. Eu quero servi-lo, eu quero ver, eu quero discernir, eu quero consciência. Foi Davi que pediu: põe luz nas minhas trevas. O que está oculto? Quais são meus pontos cegos? Quais as lacunas que estão impedindo o meu crescimento? Quais as desculpas que eu estou dando? E não estou dando o nome certo, mas estou arrumando desculpas. Ei, dê o nome certo para as coisas. As pessoas não admiram e não respeitam pessoas que não admitem seus erros e passam a vida arrumando desculpas. Simplesmente se levanta e assuma a responsabilidade. Dê o nome certo para as coisas. Os segredos adoecem as pessoas. E tem gente doente por causa de coisas ocultas, escondidas, por conta dos seus segredos. Elas estão doentes. Porque quem esconde as suas transgressões nunca... Você não tem medo
Deste nunca eu tenho. Ele me assombra, ele me estremece. Nunca. Gente, toda vez que eu leio esse nunca prosperará, eu falo, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem alguma coisa que eu não estou vendo? Me ajuda, Senhor. Quem esconde as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem confessa, sim, tem que confessar, tem que trazer para fora. A Bíblia diz que não há oculto que não seja revelado. Quando você não traz à luz, Deus trará. Então não é melhor que você traga? É melhor, porque nada se resolve do nada. Se você quer definições, se você quer se livrar de uma carga maldita, simplesmente você precisa trazer à luz, porque tudo que você esconde tem poder sobre você. Cedo ou tarde, Deus trará à luz e será escandaloso. Mas quando nós nos humilhamos e simplesmente jogamos para fora aquilo que está nos massacrando, travando a nossa vida, estragando com o nosso destino, atrapalhando tudo, roubando a graça, o favor, a bênção da nossa vida. Porque em Deuteronômio 28 fala que onde o justo coloca as mãos, a bênção vai estar lá, ou seja, tem fluidez e tudo dá certo. Quando você vê falta de fluidez e as coisas não estão dando certo, é porque falta bênção. E por que falta bênção? Porque falta favor. E por que falta favor? Porque tem algo impedindo. A mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos não estão agravados, são as suas iniquidades que fazem divisão entre você e o nosso Deus. Então, onde há entrega, há temor, há favor. Onde há temor, há favor. É incrível! Onde há temor, há favor. Gente, dentro do ministério, 30 anos, oficialmente, e o tempo que eu já estava fazendo a obra do Senhor, que eu já vinha fazendo há um bom tempo, eu vi isso só se repetir. Quando uma coisa começa a descer ladeira abaixo, pode saber. Tem negligência, tem coisas escondidas, tem falta de bênção. Está faltando bênção. E por quê? Porque Deus não pode abençoar, é só ler Deuteronômio 28. Se você me obedece, as bênçãos te perseguem, acompanham você, mas se você não me obedece, a maldição virá sobre você. E aí a sua vida começa a minguar, as coisas não funcionam, elas começam a estragar nas suas mãos, a quebrar, a dar errado, a fracassar. Você começa a perder força, vida, ânimo. Aí, se você não tiver um controle e correr, sabe, pedir a misericórdia e correr para Deus, você vai sendo entupido, é isso mesmo, entupido. O diabo entope as pessoas de sentimentos miseráveis. E quando uma coisa está entupida, nada passa. Não passa. Fica lá. Imagina um vaso entupido. Que coisa desesperadora, não é? Uma pia. Não tem como vazar, aquilo não vai. Tem um bloqueio, tem algo impedindo a fluidez.
E normalmente o quê? São sentimentos miseráveis. E o diabo quer as pessoas distraídas, sem intencionalidade, sem inteligência, ao invés delas buscarem os 7 espíritos, os 7 pares de olhos, que são as funções do Espírito Santo, e crescer na sabedoria, na inteligência, no discernimento, no entendimento, no conselho, no temor. Não! Elas vivem em torno ou do passado, ou de uma ofensa, e de coisas que estão lá escondidas. Algumas põem para fora, outras ficam lá remoendo, e a vida está sendo envenenada, e o veneno está consumindo com a vida da pessoa, está matando a vida dela e tudo que a cerca. Por favor, há estudos que comprovam que pessoas que passaram a vida guardando e magoadas e ofendidas e remoendo o passado desenvolvem Alzheimer. Aí elas querem lembrar e não lembram do que é preciso, porque elas passaram a vida só lembrando do que não presta, remoendo o que não presta. Quantas pessoas que têm ficado literalmente, estão doentes literalmente, mas foi a raiz de amargura que nunca foi arrancada, que foi contaminando tudo, porque a Bíblia diz que essa raiz de amargura contamina tudo. Se você não arranca essa raiz de amargura, ela vai contaminando tudo. Se você não busca cura para a raiz de rejeição, você vai estragar com seu destino. O que é pior, você vai formar outra geração debaixo dessa carga, desse espírito. Que tragédia! Não, você não vai fazer isso com a sua vida em 2026. Você é mais esperto que isso, é mais inteligente que isso. Não, não! Levante-se! Entenda essas coisas! Não aceita perder tempo com bobagens. Porque uma pessoa que tá cheia de sentimentos miseráveis, o que acontece com ela? Ela não tem foco, ela não tem inteligência. Porque sentimentos miseráveis emburrecem as pessoas. Elas tomam decisões, atitudes de forma reptiliana, no impulso emocional. Elas vivem à base dos seus sentimentos, aí então elas vivem desfocadas, desalinhadas, não produzem nada de relevante. Sabe aquela coisa de não sair do lugar, tá na esteira da vida, enxugando gelo, dando murro em ponta de faca? Por quê? Porque entra ano, sai ano, e não sofrem uma renovação mental. A palavra não entra, elas não acreditam na verdade, elas se contentam em convencer. Não faz isso com a sua vida. Ei, eu não sou muito velha, mas eu tô na lida faz tempo e eu lido com pessoas há tantos anos, eu vi tantas pessoas, sabe, que tinham tudo, sabe, um futuro, receberam unção, um chamado, oportunidades e jogaram fora por causa da insensatez, por conta das suas tolices, porque sua perspectiva é seu mundo. Como você pensa,
você é. Como imaginou na sua alma, assim é. Você age de acordo com a sua mentalidade. E se você não sofre uma renovação mental, você vai ficar aí, ó, patinando. No mesmo padrão, mantendo um padrão, porque é como você pensa. Como você pensa, como você vai fazer as coisas. Como você vê as coisas, vê o mundo, é como você faz. Observe uma pessoa como ela responde aos problemas, às demandas da vida. Você vai ver como ela pensa. Preste atenção como ela fala. Preste atenção. Se ela é emocional, se ela é precipitada, se ela é mal-humorada, se ela é grosseira, se ela não assume responsabilidade, se ela vive à base de desculpas. É como ela pensa. É a cabeça dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu costumo dizer que eu não preciso de 5 minutos para saber como uma pessoa pensa. Basta eu falar com ela, o que sai da boca dela conta. Conta o que está dentro dela. Gente, os resultados de uma pessoa contam quais sementes ela tem semeado no solo da vida dela. Não tem como negar a realidade. Não tem como. A boca fala, disse Jesus não a Cleo. A boca fala do que está cheio o coração. Como o homem pensa, assim ele é. É tudo na vida dele. Olha ao redor dele. Olha para um filho. E você vai ver o que foi transferido para ele. Ei, por favor, o ano é novo, a promessa é incrível. A vereda do justo é como a luz da alvorada. Vê quando um dia, você já viu um dia amanhecer? Que coisa mais linda. Começa escuro, o sol chega tímido, e aí ele vai tomando força, e força, e força, e daqui a pouco ele está robusto. E ele toma tudo. E assim é a vida do justo. É como a luz da alvorada, ó, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Eu posso falar isso aqui, essa escritura por horas. Que Paulo vai traduzi-la usando esta frase: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Cresçamos, também com esta, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, que é o sol da justiça. Então, a vida do justo é assim. Crescendo, 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 mais luz, mais brilho, mais sabedoria, mais inteligência, mais sensatez, mais equilíbrio, mais progresso, mais resultados, mais avanços. Gente, é Bíblia! É Bíblia! Se a sua vida não cresce, está desalinhada de Deus, porque uma vida alinhada com Deus é crescimento, e crescimento, e crescimento, e mais crescimento. Quando a nossa vida para de crescer, nós precisamos fazer essa pergunta: o que é que está travando? Quais são as lacunas que estão impedindo o meu crescimento? Porque tudo que é saudável cresce. Criança saudável cresce, planta saudável cresce, tudo que é saudável cresce, se desenvolve. Sabe por que Jesus falou que é melhor ser frio ou quente? Porque o morno ele vomita? Porque quem é frio sabe que é frio, quem é quente sabe que é quente, quem é morno não sabe que é morno. Simples assim. Quem é frio, ele sabe. Ele sabe. Quem é quente sabe. Mas quem é morno
Ele se engana, o morno é o que se engana, é o que está mentindo para si mesmo, é aquele que está vivendo um engano terrível. Ele está se enganando, o morno é o que se engana. E é por isso que ele dá indigestão em Deus, porque ele é uma farsa. E o Senhor, então, o vomita. O vomita. Agora, você só pode vomitar o que está no seu estômago, né? Então, você imagina você estar em Deus e estar dando, estar em Deus, mas o que você causa em Deus é mal-estar, é azia, é enjoo, de forma que ele tem que vomitar. Não! Não! Você não é essa pessoa e não vai aceitar viver este tipo de vida. Mas o caminho dos ímpios, o caminho do justo, só cresce. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Não é triste quando você vê alguém que se apresenta como crente, mas a vida dele é assim? Ele está em trevas e ele não está vendo, e ele está só tropeçando. E o que é pior, está tão cego, tem tanta treva, tanta cegueira, que ele nem sabe onde é que ele está tropeçando. O negócio está tão sério, ele está envolto em tantas trevas, tem uma venda que está escurecendo, roubando a visão dele, de tal forma que ele só tropeça e nem consegue detectar, discernir no que está tropeçando. Que coisa triste. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Filho, em nome de Jesus, escute o que lhe digo. É o Espírito Santo falando com você. Preste atenção às minhas palavras. Nenhuma palavra vem por acaso, e quando ela não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Nunca, 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 nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Como disse o salmista, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, pois são vida para quem as encontra. Você encontrou a palavra de Deus? É vida e saúde para todo o seu ser, eu não falei? A palavra de Deus traz saúde, enquanto que o diabo lança nas pessoas adoenta. Não são problemas nem trabalho que nos estressam. Não. É o que está dentro de nós. É a desordem interna que está nos estressando e adoentando pessoas. É a falta de crer na palavra, de ficar com a palavra que está adoentando pessoas. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Agora, esta escritura aqui, eu posso pregar por dias e ainda terei assunto. A Bíblia diz que acima de qualquer coisa, acima de tudo, tudo é tudo. Você tem que guardar uma coisa, o seu coração. Você tem que proteger. Então, ele está dizendo, você é quem guarda. Você protege a sua mente, o seu coração. Você combate, você expulsa, você põe para fora o que é lixo. Ei, tem gente que acumula lixo, tem acumulado lixo. Imagina uma casa que a família não põe o lixo para fora. Tá fedendo, tá suja. É insuportável viver num ambiente desse. Imagina uma pessoa que só deixa lixo entrar. Ela não guarda o coração dela, a casa espiritual dela, desse lixo que Satanás lança. Então, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Levanta, pega a palavra, porque você sabe que Deus está amando você,
porque Ele só corrige quem Ele ama. Levanta, é ano novo e você não vai carregar coisa velha, lixo com você. Põe todo esse lixo para fora, vamos fazer uma faxina e vamos viver o melhor ano da nossa vida. Até então, creia nisso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo e peço que esta palavra tenha colocado luz no entendimento de cada pessoa que está neste programa, sendo amada pelo Senhor através de cada palavra. Mexe, Senhor, na estrutura interna, dá a ela visão, discernimento, um batismo de coragem para botar para fora o que não presta, para lidar com as coisas, porque, Senhor, que loucura! Tudo que você esconde tem poder sobre você, como que ela pode ignorar isso? O que a gente não lida, lida com a gente. Que loucura, Senhor, é uma pessoa ter acesso à informação, à palavra, e desprezá-la, e negá-la, e não crer nela. Pior, se acostumar com ela, e ela agora não tem mais efeito, mais poder. Oh, meu Deus, eu oro para que o teu povo tenha visão, sofra um batismo de visão, de coragem, de consciência, de discernimento, que a palavra entre de forma revelada. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e oro para que cada um esteja compreendendo perfeitamente a sua palavra e se curvando diante do seu chamado. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância, porque é o Senhor que dá poder para produzir riquezas. E onde esse programa estiver chegando, que um alinhamento profundo esteja acontecendo agora, mudanças, Senhor, que um posicionamento firme esteja acontecendo, que essa pessoa já tenha se levantado e já esticado as cordas e firmado as estacas. Eu abençoo o teu povo em todo lugar, peço a tua bênção e agradeço demais. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos e hoje temos os nossos clamores às 7 às 19h30. Atendimento durante o dia e não paramos, as portas estão abertas sempre. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026.